Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 1. Este curso de Física Fundamental 1 está dedicado ou dedicar-se-á ao longo de todo esse período de tratar a mecânica clássica, o tópico mecânica clássica, mais especificamente a mecânica clássica no formalismo de Galileu Newton, e nós estamos ministrando agora a aula de número 3, e nesta aula de número 3 nós estamos dando continuidade ao subtópico, ao tópico de cinemática vetorial. Estamos analisando a cinemática de uma estrutura dotada de massa, analisando o vetor posição, analisando a dinâmica do vetor posição, o vetor velocidade, analisando a dinâmica do vetor velocidade expressa pela aceleração. E então estamos fazendo esta análise de uma estrutura material dotada de massa, e em geral aqui nós consideramos durante a primeira aula a estrutura pontiforme, certo? Apresentamos o que é uma estrutura extensa, o que é uma estrutura pontiforme, e estamos considerando a dinâmica de uma estrutura pontiforme. Uma estrutura pontiforme, então, uma estrutura, repetindo aqui, recordando, uma estrutura cujas dimensões são irrelevantes, devem ser desconsideradas em relação às dimensões associadas à dinâmica do problema em questão. Então, nós estávamos durante a última aula apresentando aqui as variáveis posição, velocidade e aceleração nas três dimensões, ou seja, na dimensão associada ao eixo x, na dimensão associada ao eixo y, na dimensão associada ao eixo z, fazendo então uma análise tridimensional com a admissibilidade prévia do espaço euclidiano, do espaço vetorial euclidiano de três dimensões, mais o parâmetro temporal, a variável de evolução temporal, da evolução dos relógios esses que devem estar devidamente sincronizados com os sistemas de referência, e então o tempo, de acordo com a teoria da relatividade do Galileu, o tempo então é um parâmetro, a evolução temporal é um parâmetro cujas coordenadas espaciais, no espaço tridimensional, as coordenadas espaciais apresentam dependência funcional em relação a esse parâmetro, que é nada mais a variável t, que representa a evolução temporal dos relógios sincronizados em cada referencial. Então, nós aqui finalizamos a aula apresentando a componente x da aceleração, a componente y da aceleração, a componente z da aceleração, mostrando que a componente x é igual à segunda derivada da posição em relação ao tempo, e a posição depende do tempo. A componente y da aceleração é igual à segunda derivada de ordem 2 da coordenada y em relação ao tempo, e a componente z da aceleração é igual à derivada de ordem 2 da variável z, da coordenada z em relação ao tempo, recordando que esse 2 não é expoente, pelo contrário, indica o número de vezes que o operador de derivada atua e é aplicado sobre a função. Muito bem. Rapidamente nós vamos passar para apagar aqui esta faixa do quadro e calcular o produto escalar, aqui recordando que nós estamos estudando em concomitância com este curso regular. Nós estamos estudando, apresentando, ministrando e exibindo na página do YouTube, na plataforma do YouTube do canal Professor Damião Meira e FPA Campo de Santarém, um mini curso intitulado Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões. Neste referido mini curso, nós estamos apresentando os detalhes sobre a álgebra de vetores em espaço euclidiano de 3 dimensões. Então, eu sugiro, respeitosamente, recomendo que as pessoas que estão acompanhando este curso de mecânica clássica no formalismo de Galileu Newton, aqui tratando cinemática vetorial, por gentileza, solicito gentilmente que analisem, que assistam também o nosso mini curso sobre cálculo vetorial. Muito bem. Então, agora vamos como calcular o módulo do vetor posição. Então, vamos calcular o módulo do vetor posição, recordando que
o produto escalar entre o vetor A e o vetor A é igual ao módulo do vetor A elevado a expoente 2. E isso em coordenadas do tipo cartesianas, nós temos ax elevado a 2 mais ay elevado a 2 mais a componente z elevado a 2. Então, de modo que o módulo é igual a ax elevado a 2 mais ay elevado a 2 mais az elevado a 2, expoente 1 sobre 2, e isso é igual ao produto escalar entre o vetor A e o vetor A dentro de uma raiz de índice 2, dentro de uma raiz quadrada, ou mesmo submetida a um expoente do tipo 1 sobre 2. Então o vetor R, mais uma vez, o vetor R é igual a I versor coordenada x mais j versor coordenada y mais k versor coordenada z. Então o produto escalar entre o vetor R e o vetor R, esse produto escalar nós precisamos calcular e admitindo que o conjunto de versores de base que parametriza o sistema de coordenadas cartesiano é o I versor, J versor, Z versor, K versor, e esse conjunto de versores de base é tal que, devemos antes aqui recordar, aqui é I versor, J versor e K versor. Esse conjunto de versores de base é tal que I versor, produto escalar com I versor, J versor, produto escalar com J versor e K versor, produto escalar com K versor, ele deve ser igual a 1. E qualquer outra configuração aqui, I, produto escalar de I com J, de J com I é igual a 0. Ainda o produto escalar de I com K versor, de K versor com I versor é igual a 0. E o produto escalar de J versor com K versor é igual ao produto escalar de K versor com J versor, que é igual a 0. Lembrando que o produto escalar depende do cosseno de θ, e se os versores estão a 90 graus, cosseno de 90 graus é igual a 0 e seno de 90 graus é igual a 1. Então nós temos esta configuração. Os detalhes estão expressos e apresentados didaticamente no nosso curso de cálculo vetorial, exibido, disponibilizado na nossa página do YouTube, intitulada Professor Damião Almeida e FPA Campo de Santarém. Então, vamos tentar agora calcular o produto escalar entre o vetor R e o vetor R. Então, muito rapidamente, vamos calcular o vetor R, produto escalar com o vetor R. Então, nós temos I versor x de t mais j versor y de t mais k versor z de t. Tudo isto dentro, aqui, calculando o produto escalar com I versor x de t mais j versor y de t mais k versor z de t. Muito bem, então agora nós temos, fazendo a distributividade em relação à operação de produto escalar, essa operação é denominada produto escalar. Então, calculando, nós temos I versor, produto escalar com I versor, primeiro termo com primeiro termo. Então, x de t elevado a expoente 2, mais I versor, produto escalar com J versor, x de t, y de t, mais I versor, produto escalar com K versor, ou seja, o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro. Então, nós temos x de t, z de t, mais J, o segundo com o primeiro. Então, J versor, produto escalar com I versor, y de t, x de t, mais J versor, produto escalar com J versor, y de t multiplicado, mais J versor, produto escalar com K versor, ou seja, o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo, o segundo com o terceiro. Então, nós temos y de t
Z de t. Aqui nós podemos reexpressar como y de t elevado ao expoente 2 mais, então, mais K versor produto escalar com I versor Z de t, X de t, mais K versor produto escalar com J versor Z de t, Y de t, mais K versor produto escalar com K versor Z de t elevado ao expoente 2, ou seja, o terceiro termo com o primeiro, o terceiro termo com o segundo, o terceiro termo com o terceiro. Pois bem, então, o produto escalar entre o R de t, o vetor posição e o próprio vetor posição, esse produto escalar é igual. Produto escalar entre o I versor e o I versor é igual a 1, então nós temos x de t elevado ao expoente 2. Produto escalar entre o I versor e J versor é igual a 0, de acordo com a álgebra de vetores em espaço euclidiano de 3 dimensões. O I versor produto escalar com K versor, similarmente, é igual a 0. O J versor produto escalar com I versor é igual a 0. O J versor produto escalar com J versor é igual a 1. Então nós temos y de t elevado ao expoente 2 mais J versor produto escalar com K versor é igual a 0. K versor produto escalar com I versor é igual a 0. K versor produto escalar com J versor é igual a 0. E K versor produto escalar com K versor é igual a 1. Então nós temos esta expressão, recordando que o produto escalar depende do módulo, quer dizer, o produto escalar depende do cosseno de θ, e uma vez que os versores estão a 90 graus um em relação ao outro, então o cosseno de 90 graus é igual a 0, o cosseno de 0 grau é igual a 1, daí esses resultados, aqui vale 1, pois o cosseno de 0 grau é igual a 1, aqui vale 0, pois o cosseno de 90 graus é igual a 1. Uma outra propriedade bem detalhadamente explicada e apresentada no nosso mini curso sobre cálculo vetorial é a de que o produto escalar é uma operação matemática do tipo comutativa, de modo que o produto escalar entre A e B coincide numericamente com o produto escalar entre B e A. Então aqui nós temos, de acordo com a operação, com as propriedades associadas à operação de produto escalar, nós temos o produto escalar entre o vetor posição e o vetor posição é igual ao vetor posição, o módulo do vetor posição elevado ao expoente 2, de modo que o módulo do vetor posição elevado ao expoente 2 é igual a x de t elevado a 2 mais y de t elevado a 2 mais z de t elevado a expoente 2, e esse expoente 2 nós podemos redefinir e escrever como a raiz quadrada aqui no outro lado da igualdade, ou seja, uma raiz de índice 2 ou mesmo todo esse termo submetido ao expoente 1 sobre 2. Então aqui nós calculamos o módulo do vetor posição. Pois bem, vamos calcular o módulo do vetor velocidade. Então, calculando o módulo do vetor velocidade, então, inicialmente vamos fazer o trabalho análogo, um trabalho similar ao que foi realizado. Vamos escrever aqui o vetor velocidade. Nós sabemos que é igual à derivada da posição em relação ao tempo, e nós já calculamos, sabemos que é I versor derivada de x em relação ao tempo mais J versor derivada de y em relação ao tempo mais K versor derivada de z em relação ao tempo. Então nós podemos calcular aqui
o produto escalar do vetor velocidade com o vetor velocidade. Como fazê-lo? Aqui está, derivada de x em relação ao tempo, mais j derivada de y em relação ao tempo, mais k versor derivada de z em relação ao tempo. Calculando, aplicando o produto escalar, nós temos I versor dx em relação ao tempo, mais j versor dy em relação ao tempo, mais k versor dz em relação ao tempo. Muito bem. Então nós temos I versor produto escalar com I versor dx, dt, e tudo isso elevado a expoente 2. Mais, nós temos I versor produto escalar com J versor dx, dt, multiplicado por dy, dt, mais I versor produto escalar com K versor dx, dt, multiplicado com dz, dt, mais nós temos J versor produto escalar com I versor dy, dt, multiplicado por dx, dt, mais J versor produto escalar com J versor dy, dt, elevado a expoente 2, mais J versor produto escalar com K versor, fazendo o trabalho similar ao que fizemos para o vetor posição. Então nós temos dy, dt, multiplicada, esta multiplicação é a multiplicação usual utilizada no espaço vetorial dos reais, dz, dt, mais K versor produto escalar com I versor dz, dt, multiplicado por dx, dt, multiplicação usual, K versor produto escalar com J versor dz, dt, multiplicação usual com dy, dt, mais K versor produto escalar com K versor dz, dt, elevado a expoente 2. Então, de modo que nós podemos escrever o vetor velocidade, produto escalar com o próprio vetor velocidade, isso é igual a dx, dt, elevado a expoente 2, mais dy, dt, elevado a expoente 2, mais dz, dt, elevado a expoente 2. Muito bem. Então, por qual motivo? Repetindo, I versor produto escalar com I versor vale 1, I versor produto escalar com J versor vale 0, I versor produto escalar com K versor vale 0, J versor produto escalar com I versor igual a 0, J versor produto escalar com J versor igual a 1, J versor produto escalar com K versor igual a 0, K versor produto escalar com I versor igual a 0, K versor produto escalar com J versor igual a 0 e por fim K versor produto escalar com K versor igual a 1. Então, nós podemos reescrever, vamos então escrever aqui o módulo do vetor velocidade, o módulo do vetor velocidade o módulo do vetor velocidade, o módulo é igual ao produto escalar do vetor velocidade, fazendo o produto escalar com o próprio vetor velocidade, isso dentro, submetido a um expoente 1 sobre 2, então isso é igual a dx, dt, derivada de x em relação ao tempo, elevado a expoente 2, agora sim esse 2 é um expoente, derivada do y em relação ao tempo, expoente 2, mais derivada do z em relação ao tempo, expoente 2. Todos esses termos imersos em uma raiz quadrada. Então nós temos o módulo da velocidade vetorial. Vamos então calcular agora
aqui o módulo do vetor aceleração. Então nós sabemos que o vetor aceleração é igual a I versor segunda derivada de x em relação ao tempo, mais j versor segunda derivada de y em relação ao tempo. Esse 2 não é expoente, esse 2 indica aqui o número de vezes que o operador derivada temporal atua ou é aplicado sobre a coordenada, no caso x, no caso y, no caso z. Então, K versor derivada de ordem 2, frisando e ressaltando que não se trata de expoente. Aqui sim se trata de um expoente, ou seja, esse é o expoente 2, sobre a derivada de x em relação ao tempo. Então, o produto escalar entre o vetor aceleração e o vetor aceleração é igual ao vetor aceleração módulo elevado a 2. Isso é igual, então, a I versor derivada de ordem 2 de x em relação ao tempo, mais j versor derivada de ordem 2 de y em relação ao tempo, mais derivada de ordem 2 de z em relação ao tempo. Tudo isso, produto escalar com I versor derivada de ordem 2 de x em relação ao tempo, mais derivada de ordem 2 de y em relação ao tempo, mais derivada de ordem 2 de z em relação ao tempo. Muito bem, calculando esse produto escalar, nós já sabemos que I versor produto escalar com J versor é igual a zero. Nós sabemos que I versor produto escalar com K versor é igual a zero. Nós sabemos que J versor produto escalar com I versor é igual a zero. Nós sabemos que J versor produto escalar com K versor é igual a zero. Nós sabemos que K versor produto escalar com I versor é igual a zero. Nós sabemos também que K versor produto escalar com J versor é igual a zero, contribuindo apenas I versor produto escalar com I versor. Então aqui segunda derivada de x em relação ao tempo, todo esse termo elevado a expoente 2. Então, mais uma vez, esse 2 é o 2 associado à ordem da derivada, em outras palavras, com qual número de vezes que o operador de derivada é aplicado sobre a função, e esse 2 em particular equivale ao expoente 2. Mais j versor produto escalar com j versor, então temos derivada de segunda ordem em relação ao y, aqui está expoente 2, mais K versor produto escalar com K versor, derivada de ordem 2 de z em relação ao tempo, aqui expoente 2. Então, agora nós sabemos que I produto escalar com I versor produto escalar com I versor vale 1, J versor produto escalar com J versor vale 1, e K versor produto escalar com K versor vale 1, de modo que nós podemos escrever o módulo do vetor aceleração como a raiz quadrada da derivada de ordem 2 de x em relação ao tempo, expoente 2, mais a derivada de ordem 2 de y em relação ao tempo, expoente 2, mais a derivada de ordem 2 de z em relação ao tempo, expoente 2. Então, aqui está o módulo do vetor aceleração. Módulo do vetor aceleração, que certamente pode ser reescrito em termos, aqui usufruindo das regras de radiciação e potenciação, pode ser reescrito assim: mais derivada de segunda ordem em relação a y, de y em relação ao tempo, o expoente 2, mais a derivada de segunda ordem de z, aqui expoente 2, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2, que é equivalente a raiz de índice 2 a raiz quadrada. Pois bem, continuando, vamos agora nós temos o módulo do vetor posição, o módulo do vetor velocidade, o módulo do vetor aceleração, calculados fazendo uso e usufruindo do sistema de coordenadas
cartesiano, cujas coordenadas são x, y e z. Vamos agora fazer a análise do vetor. Vamos analisar, fazendo uso das minhas notas de aula. Muito bem, então vamos analisar. Aqui ilustrativamente nós temos o sistema de coordenadas x, y e z. Nós temos os versores de base, I versor, J versor e K versor, parametrizando o espaço, a direção preferencial, o sentido preferencial e a medida do módulo. Então nós temos aqui, por exemplo, vamos considerar o vetor R em relação ao tempo. T, esse vetor posição de uma determinada estrutura dotada de massa, uma estrutura pontiforme dotada de massa. E então, mais uma vez, consultando minhas notas de aula, nós temos, vamos tentar escrever, aqui nós temos a posição da mesma estrutura pontiforme dotada de massa em um outro instante de tempo, t mais delta t. Cada vetor posição indicado por um vetor, cada posição da estrutura massiva indicada por um vetor. Então nós temos aqui um outro vetor que liga, que une as duas posições. Esse outro vetor nós podemos indicar como ΔR. E então vamos considerar que a estrutura massiva mantém uma trajetória qualquer. Vamos considerar que essa seja a trajetória, se supusermos, se admitirmos. Então aqui nós temos a estrutura massiva, a estrutura pontiforme dotada de massa, e portanto nós temos aqui como uma reta, como um vetor que tangencia a curva neste ponto. Este vetor tangencia a curva neste ponto. Então mantém uma disposição geométrica tal em que esse vetor está tangente, exatamente tangente a esta curva que representa a trajetória da estrutura pontiforme dotada de massa ao longo do espaço tridimensional. E então essa trajetória, neste determinado ponto, nós podemos associar certamente, sem qualquer dúvida, eliminando qualquer dúvida ou qualquer receio sobre um equívoco aqui, geométrico, algébrico, nós podemos fazer, a geometria permite fazer essa análise. Então nós temos uma reta tangente. Essa reta tangente nós vamos denominá-la como velocidade. Como velocidade. Por quê? Porque no âmbito do cálculo diferencial, a derivada de uma função está associada ao ângulo, a tangente do ângulo relacionado à reta que tangencia a curva em um determinado ponto. Então, se admitirmos uma determinada curva em um determinado intervalo, é possível então definir um ângulo, e esse ângulo é o ângulo relacionado a uma reta que tangencia a curva num determinado ponto, e a tangente do referido e citado ângulo é exatamente a derivada da função. Então, a derivada da posição em relação ao tempo nada mais é, do ponto de vista da descrição e da interpretação geométrica, nada mais é do que uma reta que tangencia a trajetória da estrutura pontiforme massiva em algum ponto da trajetória. Escolhendo esse ponto, então nós temos aqui a velocidade. E a velocidade, o vetor velocidade, esse vetor velocidade, nós vamos considerar que aqui exista um versor. Esse versor nós vamos escrever como versor tangencial. Versor tangencial, ou seja, o versor que está associado, que direciona aí a reta tangente, que dá a direção preferencial da reta tangente. Então o vetor aqui é dado pelo módulo do vetor multiplicado pelo versor tangente. E vale ressaltar e destacar que nós estamos estudando esta álgebra vetorial em detalhes em nosso curso, repito, curso intitulado Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões. Solicito que todos vós
que dispusestes, todos vós que estáis com tempo disponível, por assim dizer, para estudar o nosso mini curso de cálculo vetorial. Por gentileza, peço muito gentilmente, respeitosamente, que façam essa consulta e também consultem os livros, né, a referência bibliográfica que nós apresentamos. Nós estamos sempre apresentando lá na página do YouTube quais são as referências bibliográficas, quais são os livros técnicos científicos consultados, então poderão também fazer a consulta nos livros ali citados e consultados ou em outros livros que tratam do assunto. Então, muito bem, a velocidade vetorial é igual ao módulo da velocidade vetorial multiplicado por esse versor, não é? Esse tangente aqui é uma espécie de versor na direção, versor do vetor velocidade, ou seja, na direção da reta que tangencia a curva deste ponto P em particular. Então, muito bem, a velocidade, nós sabemos, a velocidade é igual à derivada da posição em relação ao tempo, e isso é igual ao limite, mais uma vez, quando ΔT tende a zero, de ΔR dividido por ΔT, e nós não podemos esquecer que ΔR, de acordo com a soma vetorial, ΔR é igual a R de t mais ΔT menos R de t. Então a velocidade, nós sabemos, depende do tempo e é igual à derivada da posição em relação ao tempo, que é igual ao limite de R de t mais ΔT menos R de t dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero. Muito bem. Então, vamos agora considerar a aceleração. Vamos considerar o vetor aceleração. Então, apagando a ilustração, nós temos o vetor aceleração, dependendo do tempo, que é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo. E isso é igual ao limite, quando ΔT tende a zero, da velocidade no instante de tempo t mais ΔT menos a velocidade no instante de tempo t dividido por ΔT. Essa é a definição de derivada. Muito bem. Então aqui nós temos a aceleração dependente do tempo, e isso é igual ao operador de derivada em relação ao tempo, sobre o vetor velocidade. O vetor velocidade aqui expresso por módulo de V é versor tangente. Versor subíndice tangente. Então, e como se trata de um versor, se é o versor do vetor velocidade, nós sabemos que no âmbito da álgebra do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, o módulo de um versor, qualquer que seja o versor, o módulo é sempre igual a 1. Então, vale fazer essa observação de que dado um vetor qualquer, o seu módulo é definido como o vetor A dividido pelo módulo de A, quando o módulo de A é maior do que zero. Então, o módulo do versor, ou seja, este é o vetor e este é o versor, utilizando um chapéuzinho, uma espécie de reta aqui, circunflexo entre aspas. Esse versor é definido como vetor A dividido pelo módulo de A, quando o módulo de A é maior do que zero. Então, o módulo do versor de A, que é esse A chapéu, A reta, isso é módulo do vetor A dividido por módulo do vetor A. Então nós temos módulo do vetor A dividido por módulo do vetor A, uma vez que
durante o primeiro grau nós estudamos as funções modulares e o módulo é um operador matemático tal que transforma números negativos em positivos e preserva os números positivos, de modo que o módulo aplicado diversas vezes sobre uma função é sempre equivalente ao primeiro módulo. Então, o módulo aplicado 2 vezes é igual à aplicação do primeiro módulo. Então, essa divisão é igual a 1 de modo que, e portanto, todo versor no espaço euclidiano de 3 dimensões, no espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, todo versor apresenta um módulo igual a 1, necessariamente igual a 1. Então, se isso é verdade, nós vamos então considerar que vamos admitir que o versor tangente, produto escalar com o versor tangente é igual ao módulo do versor tangente a trajetória em um determinado ponto. Esse módulo igual a 2 é igual a 1 e esse módulo, de acordo com a álgebra de vetores em 3 dimensões, no espaço euclidiano de 3 dimensões é igual a 1. Muito bem, o produto escalar é igual a 1. Então, por quê? Porque eles estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então, o cosseno é cosseno de 0 grau, cosseno de 0 grau é igual a 1. E o módulo de cada um deles é igual a 1. Daí o resultado seria igual a 1 para o produto escalar. Então, agora, nós precisamos considerar aqui a derivada em relação ao tempo do módulo do vetor velocidade, produto escalar com o versor que é tangente à trajetória em cada ponto e, portanto, coincide e dá direção em sentido preferencial ao vetor velocidade. Muito bem, então aqui, de acordo com as regras de derivada por nós apresentadas durante a aula 1 e a aula 2 do nosso curso de Física Fundamental 1, tratando aqui do tópico de cinemática vetorial, usufruindo das propriedades apresentadas nas aulas 1 e 2, nós temos então a aceleração, depende do tempo, então a derivada em relação ao tempo atuará primeiramente sobre o módulo. Então, atuando sobre o módulo da velocidade, nós temos E versor tangente. Permanece aqui multiplicando o resultado da derivada do módulo da velocidade em relação ao tempo, mas preserva o módulo da velocidade, ou seja, são duas funções, derivada da primeira conserva a segunda, mais derivada da segunda conservando a primeira. Então, nós temos a derivada de E versor tangente em relação ao tempo. Muito bem. Como nós vamos melhor analisar, vamos fazer uma outra observação importante. Vamos escrever a derivada do E versor tangente em relação ao tempo. Vamos reescrevê-la como derivada de E versor tangente em relação a R, ou seja, R sendo o módulo do vetor, multiplicado por dr dt, uma vez que esse versor tem relação com a coordenada R, ou seja, com o módulo do vetor posição, e o módulo do vetor posição, por sua vez, apresenta dependência funcional na variável de evolução temporal, do parâmetro de evolução temporal, tal como explicado e apresentado pela teoria de relatividade de Galileu. Pois bem, continuando, vamos então, mais uma vez aqui, verificar a derivada do versor tangente, né, do versor que tangencia a trajetória da estrutura material pontiforme ao longo do espaço, imersa no espaço tridimensional. Essa derivada em relação ao tempo do versor tangente pode ser reescrita como a derivada do versor tangente em relação à coordenada R, multiplicado pela derivada da coordenada R em relação ao tempo, uma vez que R depende funcionalmente do tempo, apresenta uma dependência funcional na sua estrutura de função.
surge então uma dependência na variável temporal. Então, vamos ainda aqui definir o módulo da velocidade vetorial como dr dt. Então, vamos escrever esta derivada do versor tangente à trajetória em relação ao tempo como módulo de V e a derivada aqui de E versor tangente em relação a dr. Muito bem, então vamos agora analisar, verificar que, dada uma trajetória curva, aqui para efeito de simplicidade vamos utilizar aproximadamente um círculo. Então nós temos a origem o centro do círculo coincidindo com a origem do sistema de coordenadas em muitos casos, e então nós temos, por exemplo, aqui o versor dito normal a reta tangente. Então aqui nós temos o E versor tangente e o E versor normal em relação a quê? Perpendicular, normal no sentido de ser perpendicular em relação ao versor tangente à trajetória. Esta aqui vamos considerar a trajetória curva de uma estrutura material pontiforme, uma estrutura pontiforme dotada de massa. Então a estrutura dotada de massa, a estrutura pontual pontiforme dotada de massa apresenta essa trajetória no espaço tridimensional. Neste ponto em particular nós definimos o versor tangente à trajetória, que parametriza a direção da velocidade, parametriza a direção preferencial do vetor velocidade, o sentido preferencial do vetor velocidade. Então aqui nós temos o versor normal por ser perpendicular a esta reta, que por sua vez tangencia a trajetória curva neste ponto em particular. Então, nós sabemos que quando calculamos uma derivada, por exemplo, derivada em relação ao tempo, nós sabemos que vamos tentar verificar. Nós sabemos que quando nós calculamos uma derivada em relação ao tempo, nós estamos calculando o limite de da variação de uma determinada função quando o intervalo de tempo tende a zero. Então, nesse limite, vamos analisar, tentar fazer uma figura maior para nós observarmos. Aqui, nesse limite, por exemplo, se nós temos o versor tangente, a trajetória no instante t, e o vetor tangente, aqui é versor tangente, a trajetória no instante t mais delta t, então se nós fizermos o limite enquanto delta t tende a zero, então nós temos aproximadamente, aqui fazendo a soma vetorial, nós temos aproximadamente vamos tentar assim nós temos o versor e nós temos a outra direção do versor aqui, por exemplo, aqui nós temos o versor tangente à trajetória no instante t, nós temos o versor tangente à trajetória no instante t mais delta t, e nós temos o vetor delta, como colocamos
a variação, vamos calcular assim, a variação do versor, essa variação. E essa variação, ela, se nós calcularmos o intervalo de tempo, se nós aplicarmos o intervalo de tempo tendendo a zero, considerarmos um determinado intervalo temporal tendendo a zero, que é exatamente o que caracteriza a derivada em relação ao tempo. Então, se nós fizermos aqui, vamos tentar disponibilizar mais espaço. O desenho está muito mal traçado, a ilustração está muito mal desenhada, muito mal traçada, fora de escala. Porém, o que eu gostaria de dizer, de tentar explicitar aqui, é que, por exemplo, aqui nós temos E tangente e o E tangente, o versor tangente, mas em instantes de tempos diferentes, t em t mais delta t. Então, nós temos uma variação da direção desse versor tangente, a variação da direção, e essa variação, ela está aqui expressa. Quando o intervalo de tempo tende a zero, no limite em que o intervalo de tempo, tende a zero, então esse delta, essa variação da direção do versor tangente, ela estará aproximadamente, esta direção estará aproximadamente, como desenharia? À medida que o intervalo de tempo diminui, então este segundo ponto, no instante t mais delta t, se aproxima infinitesimalmente do primeiro ponto associado ao instante t. Então é como se nós tivéssemos aqui algo do tipo como melhor desenhar, é como se nós tivéssemos aproximadamente um delta R, né? Um delta R na direção do raio, aproximadamente. Então delta E versor tangente, essa variação aqui, resultado da subtração, né? Porque delta E versor tangente é igual ao E versor tangente no instante final t mais delta t menos o E versor tangente no instante t. Então esta subtração vetorial gera esse vetor, e esse vetor, à medida que o delta t tende a zero, em outras palavras, à medida que esse ponto se aproxima o segundo ponto se aproxima infinitesimalmente do primeiro, então esse delta, essa subtração vetorial, ela se distribui ou se comporta geometricamente, ou está disposta geometricamente no espaço tridimensional, de modo que ela está apontando, ela está na direção do raio aqui, na direção radial, e na direção de E normal, do versor normal, a trajetória em cada ponto, aproximadamente. Então, e no sentido contrário ao E versor normal. Então esse por assim dizer, é o resultado deste tratamento vetorial no limite quando o intervalo de tempo tende a zero. Eu estou fazendo um desenho realmente muito mal traçado, estou tentando ilustrar com um desenho bastante mal feito, mal traçado, bem fora de escala, e então estou sentindo dificuldades para fazer essa representação geométrica. Muito bem, de todo modo, o que nós temos é exatamente essa configuração. Tentar desenhar novamente, vamos fazer uma nova tentativa aqui.
nova tentativa. Se nós temos esse versor e esse versor, e se ele for transladado aqui para esse ponto, então nós temos aproximadamente isso, e esse vetor aqui, delta, é versor tangente. Então ele está aproximadamente na direção perpendicular a uma reta que tangencia esse outro ponto. Então aqui nós teríamos um E versor normal e a variação, esta variação então estaria aproximadamente na direção radial, na direção do E versor normal o que? Normal a trajetória em cada ponto e perpendicular à reta tangente. Então considerando essa soma, certo? Então aqui E versor tangente, mais uma vez, no instante final, T mais delta T, e E versor também tangente, mas no instante T. Então, se nós reposicionarmos de acordo com a regra do paralelogramo, utilizada aí no nosso final do primeiro grau, início do segundo grau, em geometria euclidiana, a regra do paralelogramo, a técnica de transladar vetores sem rotacioná-los, fazer a translação de vetores sem aplicação de rotação, de modo a então garantir a disposição geométrica correta para uma soma vetorial ou mesmo para uma subtração vetorial. Então eu peço por gentileza que se todos vós dispuserdes de tempo, ou quando vós dispuserdes de tempo, por assim dizer, então eu peço que consultem os livros de cálculo vetorial, cálculo diferencial e integral, cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, verifiquem, analisem, consultem o nosso mini curso sobre cálculo vetorial, na página disponibilizado e exibido na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira e FPA Campo de Santarém. E nesse tal mini curso nós estamos disponibilizando ali, registrando na página do canal as bibliografias consultadas. Então nós temos figuras melhor produzidas e perfeitamente editadas nos livros técnicos científicos por nós utilizados para a elaboração das minhas notas de aulas essas que são utilizadas aqui diretamente para a administração do curso e do mini curso. Então, nos livros nós temos figuras perfeitamente editadas com edição computacional e então é bem melhor, assim, exatamente são os textos apropriados e adequados para nós consultarmos essas figuras e todo o conteúdo de maneira geral. Então eu peço perdão, peço desculpas pela dificuldade de fazer aqui, de expressar pictoricamente, né, aqui, de gerar as ilustrações dentro da escala corretamente. Então estou de fato com uma determinada dificuldade para ilustrar, para tentar mostrar geometricamente qual é a disposição correta dos vetores. De todo modo, estaremos tentando aperfeiçoar essa questão, todas as outras deficiências encontradas nos minicursos e cursos que eu ministro, mas aqui eu gostaria de contar com a paciência de Vossas Excelências e mais uma vez, quando Vossas Excelências puderem, né, quando vós dispuserdes de tempo disponível, então para consultar nossos minicursos e os livros ali sugeridos nas referências bibliográficas. Então, voltando aqui, então mais uma vez, a derivada em relação ao tempo está sempre associada ao limite quando o intervalo do tempo tende a zero. E, mais uma vez, nós temos aqui o versor tangente no instante t, o versor tangente no instante t mais delta t, e temos a variação do versor tangente. No limite, quando delta t tende a zero, esse ponto se aproxima geometricamente, se aproxima infinitesimalmente deste primeiro ponto, o segundo ponto se aproxima infinitesimalmente do primeiro ponto, e gera então uma configuração de vetores, tal que, aplicando a regra do paralelogramo,
nós somamos ou subtraímos os vetores e encontramos este vetor, quase aproximadamente na mesma direção do E-versor normal. Então, nós podemos escrever, sem qualquer receio de dúvida, de equívoco algébrico ou geométrico, nós podemos escrever aqui, né, que a derivada em relação ao tempo do E-versor tangente, é igual, do ponto de vista vetorial, no módulo de V, no módulo do vetor velocidade, um módulo de E-versor tangente em relação à variável R, aqui está, em relação à variável R, módulo, e nós temos o menos E-versor normal, menos 1 multiplicado por menos 1 E-versor normal, mais uma vez que essa variação de E-versor tangente está na mesma direção de E-versor normal, apontando para o centro da trajetória circular, pois para qualquer trajetória da estrutura material pontiforme dotada de massa, qualquer que seja a trajetória curvilínea, qualquer que seja a trajetória fechada, aberta, em cada ponto nós podemos determinar um círculo com uma circunferência tangente à trajetória em cada ponto e, portanto, considerar o raio do círculo imaginário e considerar o centro do círculo imaginário e então definir reta tangente, definir retas normais. Muito bem. Então, e analisar a dinâmica radial e a dinâmica angular. Então aqui nós temos o sinal de menos indicando que esse delta, mais uma vez, esse delta está na mesma direção e no sentido contrário. Por isso daí o sinal de menos. Então, continuando, mais uma vez reitero o pedido de perdão aqui, de desculpas da minha parte, em virtude da minha incapacidade de elaborar, de traçar, de fazer um traçado e um desenho correto dentro de escala, e peço desculpas e estaremos aperfeiçoando esse trabalho também. Então, nós temos esta configuração e muito bem, mais uma vez aqui vamos tentar considerar aqui o E-versor normal. Vamos considerar o E-versor tangente à trajetória e a derivada de E-versor tangente em relação ao tempo, que está exatamente nesta direção, certo? Então aqui nós podemos mais uma vez escrever E-versor tangente em relação ao tempo, pode ser o módulo de E-versor tangente em relação ao tempo, módulo, e nós podemos multiplicar por menos 1, aqui, menos, e escrever E-versor normal. Muito bem, e como o módulo de E-versor tangente em relação ao tempo é igual ao módulo da velocidade vetorial multiplicado pelo módulo de E-versor tangente em relação à coordenada radial, então nós temos exatamente esta expressão. Aqui E-versor módulo dado desta forma. Muito bem. Agora vamos analisar entendemos esse sinal de menos 1 devido à questão do vetor, desse vetor estar na mesma direção de E normal, porém no sentido contrário. Então vamos agora
consultando as minhas notas de aulas essas que foram e estão sendo construídas com base em prestigiados e excelentíssimos livros técnicos científicos. Estarei fazendo aqui a leitura de quais são os livros que nós estamos utilizando para a elaboração deste curso de Mecânica Clássica, esse curso de Física Fundamental 1, recordando que este curso de Física Fundamental 1 é promovido pelo departamento, pela diretoria de ensino do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, e em cooperação com o departamento de extensão e com o departamento de pesquisa, nós servidores, nós docentes e técnicos, estamos elaborando, ministrando, gravando, fazendo upload e exibindo na página do YouTube e em outras plataformas, tais como o SIGA, uma plataforma interna do Instituto Federal. Estamos exibindo e disponibilizando aos discentes do Instituto e a outros discentes de outras instituições, discentes externos e a profissionais, professores, pesquisadores, colaboradores externos. Estamos tentando disponibilizar tanto os cursos quanto os minicursos. Muito bem, então, mais uma vez aqui nós já sabemos que o versor tangente à trajetória, produto escalar com o versor tangente à trajetória igual a 1, nós sabemos, e nós podemos certamente aplicar a derivada em relação ao tempo de E versor tangente, produto escalar, E versor tangente, e isso é a derivada em relação ao tempo sobre o número 1, e sempre nós falamos durante a aula número 2, nós estamos agora ministrando a aula número 3, porém na aula imediatamente anterior, a aula de número 2, nós apresentamos algumas regras sobre cálculo diferencial, e entre as quais nós citamos aqui a derivada de constante. A derivada de função constante é igual a zero, e isso será demonstrado em cursos e minicursos que nós ministraremos aqui oportunamente. O IFPA estará disponibilizando sobre cálculo diferencial, sobre cálculo integral, sobre análise real e assuntos e tópicos relacionados e associados. Nós estaremos fazendo as demonstrações, todas elas em detalhes, em bastante detalhes. Mas aqui, apenas assumindo as regras, nós devemos entender que, dada uma função constante, então como que caracteriza-se, como que é de fato caracterizada uma função constante, tal como estudamos durante o nosso primeiro e segundo grau. Uma função constante é uma função tal que, para qualquer valor do domínio da função, o valor da imagem é sempre o mesmo. Então a derivada, nós sabemos que a derivada analisa, faz aferição, faz análise, faz apreciação e faz uma análise escrutiniosa e minuciosa e com alto grau de acurácia da variação da imagem de uma determinada função f de x, quando essa função f de x submete-se a uma variação infinitesimal em seu respectivo domínio. Então, neste caso de uma função constante, quando então nós consideramos uma variação infinitesimal do domínio, não há efetivamente variação, não existe variação no conjunto imagem da função, e portanto a derivada é necessariamente igual a zero. Muito bem, então agora vamos aplicar aqui a derivada do produto, no caso o produto escalar. O produto escalar é diferente do produto usual utilizado no espaço dos reais, dos números reais. O produto escalar é uma operação entre dois vetores, ambos pertencentes ao espaço euclidiano de 3 dimensões, gerando como resultado um número que pertence ao corpo matemático dos números reais, do conjunto dos números reais. E recordando, de acordo com a álgebra linear e de acordo com a álgebra abstrata, são duas álgebras diferentes, a álgebra abstrata e a álgebra linear, os números reais configuram-se como um conjunto numérico, configuram-se como um espaço matemático contínuo, de acordo com a análise real, e configuram-se também como um corpo matemático. E a mais além, estendendo ainda mais os estudos, nós podemos verificar que, além de corpo matemático nada mais é do que uma estrutura, uma entidade matemática, estudada pela álgebra abstrata, nós temos o espaço vetorial. O espaço dos reais também configura-se como um espaço vetorial, e oportunamente estaremos estudando sobre álgebra abstrata, álgebra linear, análise real, entre outros temas. Muito bem.
Então aqui nós podemos aplicar a derivada do primeiro versor. A derivada do primeiro versor em relação ao tempo preserva o segundo, mantendo a operação de produto escalar, mas conserva-se o primeiro versor e aplica-se o produto escalar, aqui o produto escalar aplicando a derivada sobre o segundo versor. E isso deve ser necessariamente igual a zero. Nós sabemos, né, é importante aqui fazer a seguinte observação, de que o produto escalar entre o vetor A e o vetor B é igual ao produto escalar entre o vetor B e o vetor A. Portanto, isso é uma operação do tipo comutativa, de modo que o resultado do produto escalar é invariante sob inversão na ordem dos vetores no contexto da operação de produto escalar. Então, aqui mais uma vez, apagando esta faixa do quadro, nós temos então que a derivada do versor tangente à trajetória em relação ao tempo, produto escalar com o versor tangente à trajetória, isso é igual o versor tangente à trajetória, produto escalar com a derivada do versor tangente à trajetória em relação ao tempo, de modo que nós podemos reescrever esta expressão, reescrevê-la de modo que nós temos então duas vezes a derivada do E versor tangente em relação ao tempo, produto escalar com E versor tangente, e isso deve ser igual a zero. E se esse produto escalar é igual a zero, e o 2 é um número aqui diferente de zero, então necessariamente esse produto escalar deve ser igual a zero. Então, aqui nós temos esse produto escalar é igual a zero. E se esse produto escalar é igual a zero, necessariamente, do ponto de vista da disposição geométrica deste versor e deste vetor, então nós podemos afirmar, sem qualquer perda de generalidade, sem qualquer receio sobre equívoco geométrico ou algébrico, nós podemos aqui afirmar peremptoriamente categoricamente que esse versor ele é perpendicular a este vetor. É completamente perpendicular. Um está a 90 graus, este está a 90 graus em relação a esse. Muito bem. E como verificar isso? Mais uma vez, vamos aqui. Nós verificamos que aqui nós temos E versor normal, nós temos E versor tangencial e nós temos a derivada de E versor tangencial em relação ao tempo. Então é notório, é claro, é indiscutível, é irrefutável, do ponto de vista da disposição geométrica, que o ângulo é 90 graus aqui, entre o E versor tangente e a derivada do E versor tangente em relação ao tempo. O ângulo é de 90 graus. Então, exatamente por isso, o produto escalar entre este vetor e este versor é igual a zero. Porque o ângulo é exatamente a 90 graus, está na mesma direção do E versor normal e no sentido contrário. Então, aqui, esse versor é tangente, é versor do subíndice tangente, parametriza a direção preferencial e o sentido preferencial do vetor velocidade da trajetória, o vetor velocidade da trajetória associado à trajetória de uma estrutura pontiforme, pontual, dotada de massa, que se desloca, que se movimenta e que apresenta uma dinâmica translacional no espaço euclidiano de 3 dimensões. Então, vamos escrever, com base no que nós apresentamos até o presente momento, vamos escrever
o vetor aceleração, certo? Agora sim, vamos escrever o vetor aceleração. Então, nós temos aqui vamos ver. Então, nós estávamos calculando, vou voltar para as minhas notas de aula, para nós tentarmos aqui acompanhar, sim, voltando. Então, nós estávamos calculando o vetor aceleração, que é igual a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. E então, nós mostramos que, aqui para resgatar o contexto, nós estávamos mostrando que o vetor velocidade é o módulo do vetor velocidade, é aversor tangente. Muito bem, então nós mostramos que nós temos derivada do módulo do vetor velocidade em relação ao tempo, é aversor tangente, mais o módulo do vetor velocidade e a derivada de aversor tangente em relação ao tempo. Então nós temos, mais uma vez, vamos escrever bastante cuidado para evitarmos equívocos algébricos. Então nós temos o aversor, a derivada de aversor tangente em relação ao tempo, nós já verificamos, é menos devido à disposição geométrica, menos módulo de V, módulo da derivada de E tangente, de aversor tangente em relação a R, módulo, muito bem, e nós temos também aversor normal. Muito bem, substituindo nesta expressão, fazendo a substituição, então nós temos a aceleração em relação ao tempo igual a derivada do módulo da velocidade vetorial em relação ao tempo é versor tangente, mais o segundo termo é igual a menos, pois mais 1 multiplicado com menos 1 é igual a menos 1, então nós temos módulo de V. Módulo de V está aqui, módulo de V, o segundo módulo de V, derivada de E versor tangente em relação a R, módulo também, e E versor normal. Então, nós continuando. A aceleração é um vetor que depende funcionalmente, estruturalmente do tempo. Então, nós temos mais uma vez derivada do módulo da velocidade vetorial em relação ao tempo, é versor tangente, menos módulo da velocidade vetorial elevado a expoente 2, módulo de aversor tangente em relação a R e aversor normal. Normal aqui é normal a reta tangente à trajetória em um determinado ponto da trajetória da estrutura material pontiforme dotada de massa. Então, nós precisamos agora calcular vamos analisar Pois bem, continuando o desenvolvimento, nós agora precisamos analisar, nós temos o vetor aceleração dependente do tempo, escrito como a derivada do módulo da velocidade, do vetor velocidade em relação ao tempo, versor tangente à trajetória em cada ponto, menos módulo do vetor velocidade elevado a expoente 2, módulo da derivada do versor tangente em relação à coordenada R,
e aqui o E versor normal. Muito bem, então vamos analisar, vamos tentar aqui analisar fazendo, vamos tentar analisar fazendo uso do sistema de coordenadas polares, sistema de coordenadas polares. E eu peço, solicito, recomendo gentil e respeitosamente que se todos vós dispuserdes, quando todos vós dispuserdes de tempo, então sugiro e recomendo que façam que assistam os vídeos sobre cálculo vetorial, por mim, vídeos esses que são efetivamente as aulas que nós estamos ministrando, no contexto de um mini curso intitulado Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões. E também sugiro, paralelamente, concomitantemente, a leitura dos livros que estão registrados nas nossas referências bibliográficas, e os registros constam no texto logo abaixo do vídeo, na nossa página, nosso canal no YouTube. Muito bem, então vamos considerar aqui o sistema de coordenadas polares. Então vamos considerar aqui o R versor, vamos considerar o θ versor, vamos considerar aqui o ângulo θ, vamos considerar o vetor R. Muito bem, então aqui nós temos I versor e J versor, e nós temos o sistema de coordenadas cartesiano, x, y em 2 dimensões, e o sistema de coordenadas polar com as coordenadas r, θ também em 2 dimensões. Aqui estão os versores de base do sistema de coordenadas polar, R versor, θ versor, ao passo que I versor e J versor compõem o sistema de versores de base acoplados ao sistema de coordenadas cartesiano. E então, omitindo aqui uma série de detalhes, uma vez que esses detalhes estão muito didática e detalhadamente expressos nos nossos minicursos sobre cálculo vetorial, então muito rapidamente nós vamos escrever o R versor projetado aqui em I versor e J versor. Nós temos I versor cosseno de θ mais J versor seno de θ. Peço perdão pelo resumo e repito e reitero, esses detalhes todas essas contas estão bastante detalhadas, apresentadas de forma bastante detalhada no nosso minicurso. E aqui muito rapidamente o θ versor é igual a menos I versor seno de θ mais J versor cosseno de θ. Então nós temos a projeção de R versor sobre o eixo X, ou seja, sobre o I versor, a projeção de R versor sobre o J versor, utilizando o ângulo θ. Então, cosseno de θ para a projeção sobre I versor e seno de θ para a projeção sobre J versor, ao passo que θ versor projetado sobre I versor é projetado sobre o semi-eixo negativo do I versor, então menos, e utilizando seno de θ, uma vez que θ versor está a 90 graus em relação a R versor, e então projetando θ versor sobre J versor faz-se uso do cosseno de θ. Muito bem, a questão também vale aqui ressaltar que o R versor e θ versor estão comóveis com este ponto, comóveis, e portanto a dinâmica deste ponto equivale à dinâmica de R versor e θ versor, e assim, R versor e θ versor acompanham a dinâmica do ponto, ao passo que I versor e J versor não, eles estão realmente fixos na origem do sistema de coordenadas e possuem dinâmica nula, ou seja, a derivada temporal de I versor em relação ao tempo é igual a zero vetor, e a derivada temporal de J versor, ou seja, a derivada de J versor em relação ao tempo também é igual a zero vetor, vetor nulo. Então aqui nós temos a derivada de R versor em relação a θ, em relação ao ângulo θ, é igual
A derivada do cosseno em relação a θ é menos seno. Então nós temos menos I versor seno de θ. A derivada do seno de θ em relação a θ é cosseno de θ, então J cosseno de θ. E isso equivale ao θ versor, então temos aqui o θ versor. O outro resultado é a derivada de θ versor em relação a θ. Isso, a derivada de seno é igual a cosseno, então menos I versor cosseno de θ, e a derivada de cosseno é igual a menos seno, então menos J versor seno de θ, isso é igual a menos, abre parênteses, I versor cosseno de θ, mais J versor seno de θ. Muito bem? E isso é igual a menos R versor. Muito bem, muito rápida e resumidamente. Então, vamos admitir que aqui, para efeito de simplicidade na comparação, vamos admitir que o θ versor, que de fato está tangente à trajetória, é igual ao E versor tangente. Então, a derivada de θ versor em relação a R, a derivada de θ versor em relação a R, aqui observe a derivada de E versor tangente em relação a R, nós estamos então assumindo aqui que θ versor é igual a E versor tangente. De fato, θ versor é um versor tangente que acompanha a dinâmica aqui, que depende especialmente da dinâmica do ângulo θ. Então, derivada de θ versor em relação a R é equivalente à derivada de θ versor em relação a θ multiplicado por a derivada de θ em relação a R. E um detalhe importante é que este desenvolvimento tem tudo a ver com o trabalho que o magnífico, saudoso, magnífico cientista matemático Frenet, assim, sobrenome Frenet ou Frenet, não sei se é francês, provavelmente a pronúncia é Frenet. Então, Jean Frenet, me parece, não tenho certeza. Então, esse Jean Frenet, ele fez elaborou, apresentou expressivas e significativas e relevantes contribuições à matemática. Então, oportunamente nós estaremos fazendo aqui um apêndice ao curso de mecânica clássica para tentar apresentar em mais detalhes o trabalho que esse Jean Frenet, que esse grande matemático, desenvolveu e apresentou, e então tratou inclusive a dinâmica vetorial associada a movimentos curvilíneos, movimentos helicoidais, movimentos circular, entre outros, movimentos curvilíneos de modo geral, analisando o versor tangente à trajetória em cada ponto, o versor normal à trajetória em cada ponto. Então, nós estaremos oportunamente reservando uma ou duas aulas, aproximadamente uma, duas ou três aulas no máximo, para tentar apresentar de forma resumida o que esse grande matemático realizou. Então, nós vamos aqui nesse caso vamos ver como nós fazemos o dθ versor dθ, nós já calculamos, é igual a menos R versor, aqui menos R versor. Então, agora o dθ dr, o dθ dr
nós podemos escrever dθ dt multiplicado por dt dr. A questão é que nós vamos admitir que o limite, e isso eu repito e reitero, nós faremos, eu faço aqui o compromisso de organizar, de elaborar um apêndice, um anexo ao nosso curso para tratar sobre o trabalho o magnífico trabalho realizado pelo Jean Frenet, certo? Então, aqui essencialmente nós vamos considerar, para efeito de simplicidade matemática, a seguinte situação. Aqui nós temos um círculo com um centro do círculo aqui, neste ponto, coincidindo com o centro do círculo. Nós temos a circunferência, nós temos aqui um ΔR e nós temos um ângulo θ, por exemplo, aqui. Vamos considerar um ângulo Δθ e vamos considerar um ΔR aqui. Nós temos um vetor e outro vetor, e esse vetor nós vamos indicar esse vetor como ΔR, variação do vetor R. Muito bem. Aqui o R. E devemos entender que quando este ponto em particular, e aqui nós podemos considerar R de t e esse outro vetor R de t mais ΔT, e assim, quando este ponto estiver cada vez mais próximo deste ponto, quando este ponto estiver cada vez mais próximo do primeiro ponto, ou seja, esse é o segundo ponto, esse é o primeiro, quando este segundo ponto estiver infinitesimalmente próximo ao primeiro ponto, então este arco ΔS, no limite, aplicando aqui o limite, quando ΔT tende a zero, nesse limite, um módulo de R, de ΔR, é aproximadamente igual a ΔS, onde ΔS é o comprimento do arco e ΔR trata-se da corda. Então, em geometria euclidiana, se nós considerarmos uma situação como essa, então, assim, tentar desenhar aqui novamente, aqui está a corda e aqui está o arco e aqui está a corda. Então, à medida que esse ponto esse ponto 2 se aproxima do ponto 1, então a corda se aproxima infinitesimalmente do arco, ou em outras palavras, o arco vai diminuindo, pois o comprimento do arco aqui é notoriamente maior do que o módulo dessa corda, do que o tamanho da corda. Porém, à medida que o ângulo vai diminuindo, que Δθ vai diminuindo e vai se transformando em um ângulo infinitesimal, então esse segundo ponto se aproxima do primeiro e o arco vai, a diferença entre o arco e a corda vai tendendo a zero, de modo que nesse limite o módulo de ΔR é aproximadamente ΔS. Muito bem. Então aqui nós já sabemos nesse contexto aqui que o módulo de V, é definido como dr dt. Então, sabendo deste resultado, então Δθ dθ dr é igual a dθ dt multiplicado por 1 dividido por dr dt. Muito bem. Pois bem, então vamos apagar esta faixa do quadro. Eu repito, nós estamos fazendo uma aproximação, um trabalho de boa aproximação, inclusive esta é uma boa aproximação que justifica
o que nós estamos fazendo, porém nós faremos um trabalho bem detalhado, seguindo aí o magnífico trabalho realizado pelo grande matemático Jean Frenet. Então, muito bem, então dθ dr pode ser aproximadamente reescrito como dθ dt e 1 dividido pelo módulo de velocidade. Muito bem, muito bem. Então, nós sabemos que, mais uma vez, analisando aqui, nós sabemos que se existe um raio R e um delta θ aqui, um arco ΔS, então, de acordo com a geometria euclidiana, isso é ΔS igual a R delta θ, e se nós dividirmos ΔS por ΔT e fizermos R delta θ dividido por ΔT, então nós temos aqui módulo da velocidade R delta θ delta t, e delta θ delta t, assim, vamos definir aqui rapidamente, delta S delta t como módulo da velocidade. Vamos definir delta θ delta t como velocidade angular. Então nós temos módulo da velocidade linear e velocidade angular, de modo que nós podemos escrever módulo da velocidade linear igual a R módulo da velocidade angular. Então, por variação de ângulo dividido por tempo por exemplo, graus ou radianos dividido por segundo, então isso é equivalente à velocidade angular, e esta é a conhecida velocidade linear, calculada em metros por segundo, centímetro por segundo, milímetro por segundo, quilômetro por hora e qualquer outra unidade. Então nós temos esse resultado que inclusive é estudado durante o segundo grau, está associado ao movimento circular uniforme, ao movimento circular uniformemente variado. Então, muito bem, então nós podemos escrever assim, aqui, nós podemos escrever, vamos apagar, muito bem, então, vamos assumir que dθ dt é igual à velocidade angular, então nós temos dθ dr aproximadamente igual à velocidade angular multiplicado por 1 módulo da velocidade linear, então isso é ômega multiplicado pelo módulo da velocidade linear, e esse dθ dr pode ser reescrito como 1 sobre R. 1 sobre R, muito bem. Então, este resultado, ele é válido, mais uma vez, precisamos ressaltar, este resultado é obtido lá no âmbito do trabalho, por ocasião do excelentíssimo trabalho do Jean Frenet, e esse resultado é obtido, mais uma vez, quando nós analisamos aqui um arco, uma corda, mais uma vez aqui, o módulo de ΔR e o ΔS. O ΔS é a medida do arco e o módulo de ΔR é a medida da corda. Quando este segundo ponto se aproxima do primeiro ponto em virtude do fato do Δθ, do ângulo Δθ, tender a zero, ou seja, o ângulo Δθ tende a zero, isso está intimamente associado aqui para a mecânica clássica, com o fato de que a variação do intervalo temporal, a variação da evolução temporal, a variação do parâmetro temporal t tende a zero. Quando a variação do parâmetro temporal t tende a zero, então Δθ também tende a zero. E este arco, mais uma vez, este arco é aproximadamente o módulo da corda de ΔN vetor. Então é exatamente sob esta circunstância, sob esta condição, sob esta circunstância, se o sistema que nós estamos analisando satisfizer esta condição, então este resultado está aproximadamente correto. É bem razoável.
Então nós estávamos analisando aqui mais uma vez, nós estávamos analisando muito rapidamente, então nós estávamos fazendo θ versor, nós estávamos fazendo θ versor igual a E versor tangente, e o dθ versor dr igual a dθ versor dθ multiplicado por dθ dr. O dθ versor dθ, mais uma vez aqui, consultando minhas notas de aula, o dθ versor dθ é igual a menos R versor. Muito bem, voltando. Então, aqui, dθ versor dr é igual a menos R versor, e o dθ dr, o dθ dr aqui está, é 1 dividido por R. 1 dividido por R. De modo que, se nós calcularmos o módulo de dθ versor dr, o módulo é igual o módulo de menos 1, o módulo de R versor e 1 sobre R módulo multiplicado. O módulo de menos 1 é igual a mais 1. O módulo de R versor, fazendo aqui rapidamente, o módulo de R versor, nós sabemos que todo versor no espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, todo versor, então o módulo de todo versor é sempre igual a 1. Então nós temos como resultado que o dθ versor dr módulo, o módulo de menos 1 é igual a 1, módulo de R versor é igual a 1 e módulo de 1 sobre R é igual a 1 sobre R, uma vez que 1 sobre R é um número positivo. Então, agora nós podemos escrever a aceleração, finalmente. Então, a aceleração depende do tempo, e aqui, consultando minhas notas de aula, nós temos a derivada em relação ao tempo do módulo do vetor velocidade, E versor tangente, menos o módulo do vetor velocidade elevado a expoente 2, multiplicado pela derivada de E versor tangente dr módulo E versor normal. E nós já calculamos, fizemos θ versor igual a E versor tangente, calculamos que esse módulo é igual a 1 sobre R. Então, por fim, aqui nós temos derivada em relação ao tempo do módulo da velocidade E versor tangente menos módulo da velocidade elevada a 2 dividido por R, E versor normal. Esta é a aceleração. E então agora vamos classificar este termo, vamos denominar aqui aceleração tangencial. A aceleração tangencial é igual à derivada do módulo do vetor velocidade em relação ao tempo, E versor tangencial. Esta é denominada aceleração tangencial. A trajetória da estrutura pontual, da estrutura pontiforme dotada de massa, a qual consideramos que tal estrutura está transladando, mantendo uma dinâmica translacional ao longo de um espaço euclidiano de 3 dimensões. E nós temos aqui a aceleração normal no sentido de ser perpendicular à aceleração tangencial. Ela pode ser também chamada de aceleração radial, e também alguns livros denominam como aceleração centrípeta.
Então essa aceleração normal, radial ou centrípeta, ela é dada por menos módulo da velocidade do vetor velocidade elevada a expoente 2 dividido por R versor normal. Então nós temos aceleração normal, ou mesmo radial, ou mesmo centrípeta, e ela é igual a menos. Vamos tentar fazer mais uma vez aqui uma figura, assim, com a intenção traçar, desenhar uma simples figura com a intenção aqui de tentar. Aqui nós temos a aceleração tangencial, é um vetor, aceleração tangencial, e nós temos a aceleração centrípeta, e o ângulo entre essas acelerações é 90 graus. Aqui nós temos o E versor normal e nós temos aqui o E versor tangente. Então nós temos o E versor tangente e a aceleração tangencial está aqui na direção do E versor tangente, com sinal positivo. Então está na mesma direção, no mesmo sentido, e nós temos o E versor normal e a aceleração centrípeta, ou normal ou radial, está com sinal de menos, indicando que está na mesma direção, porém no sentido contrário. Enquanto o E versor normal ele diverge do centro da circunferência imaginária que tangencia a trajetória em cada ponto, enquanto o E versor normal, à medida que o E versor normal está na mesma direção do raio, porém divergindo deste ponto, do ponto central. Por outro lado, a aceleração centrípeta ela está na mesma direção do E versor normal, porém convergindo para o centro da trajetória imaginária, no centro do círculo imaginário, círculo este que tangencia a trajetória, qualquer que seja ela, da partícula ou da estrutura extensa, ao longo do espaço tridimensional. Isso é menos módulo de V, da velocidade V elevado a expoente 2 dividido por R é versor normal. E R está associado ao raio de alguma maneira aqui, e nós sabemos que quando a trajetória curvilínea é uma trajetória curvilínea geral, o R vai variando. Então vai variando ao longo do tempo, né? E a cada ponto da trajetória, qualquer que seja ela, nós podemos definir um círculo, e esse círculo tangenciará a trajetória num ponto em particular, e nós poderemos desenhar isso. Então, mais uma vez, aqui nós temos a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, apontando aqui, convergindo para o centro da órbita, por assim dizer, o centro do círculo imaginário, que tangencia a trajetória real da partícula, que pode ser qualquer trajetória. Não há necessidade da partícula aqui estar, inclusive, com uma trajetória fechada. A trajetória pode ser curvilínea e aberta. Então, eu aproveito aqui a oportunidade para encerrar essa aula de número 3. Peço paciência, peço tempo para que eu possa elaborar, consultar bons livros e tentar refazer aqui de forma didática o trabalho que o Jean Frenet fez há muito tempo atrás, acho que certamente há mais de um século atrás, tratando dessa questão de movimento curvilíneo, estudando os versores tangenciais, a trajetória do movimento curvilíneo, estudando os versores normais ou perpendiculares ou radiais, a trajetória do movimento curvilíneo. E então nós faremos um trabalho mais completo, verificando o caso geral, analisando o caso geral e analisando os casos particulares, onde nós certamente retomaremos este caso. E este caso é um caso particular, pois o arco considerado se aproxima do comprimento da corda à medida que o ângulo tende a zero, que a variação do ângulo tende a zero, ou mesmo concomitantemente quando o intervalo de tempo tende a zero. Então essa aproximação é razoável, esse resultado é razoável e é retirado. Esse resultado é um resultado particular, um caso particular, que pode ser extraído, por assim dizer, pode ser resolvido a partir do resultado mais geral, apresentado para movimentos curvilíneos pelo grande matemático Jean Frenet. Então,
Para finalizar a aula de número 3, nós temos aqui, nós estamos tratando do nosso curso regular de Física Fundamental 1, curso esse promovido pelo Departamento, pela Diretoria de Ensino do Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém, e eu peço mais uma vez, de forma respeitosa, de forma gentil, solicito e recomendo de forma gentil e respeitosa que todos vós, quando dispuserdes de tempo suficiente, consultem por gentileza, né, assistam, peço a vossas excelências que assistam que visitem e assistam o nosso canal no YouTube, canal intitulado Professor Damião Meira e FPA Campus de Santarém, e lá nós estamos apresentando, ampliando e exibindo diversas aulas sobre diversos cursos e minicursos. Entre os minicursos nós temos o curso de cálculo, o minicurso de cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, e nesse tal curso nós estamos tratando em mais detalhes sobre sobre esse ferramental, esse instrumental, esse formalismo matemático aqui utilizado no nosso início do curso de mecânica básica, de mecânica clássica básica, fazendo uso do formalismo de Galileu e Newton, de Newton e Galileu, e nós estamos tratando e ainda estudaremos ao longo de algumas aulas sobre a cinemática vetorial. Nós estamos estudando exatamente o tópico inicial de mecânica básica, intitulado Cinemática Vetorial. Agradeço a atenção, peço perdão aqui pela demora, pela inabilidade com relação à parte conceitual e à parte matemática, e todos os eventuais erros e equívocos no âmbito, sejam eles cometidos por mim no âmbito conceitual ou mesmo no âmbito do formalismo matemático. Eu estarei consultando os meus orientadores, meus professores, e consultando os bons livros, fazendo consulta dos bons e excelentíssimos livros para então corrigir, fazer as devidas correções, revisar e revisitar os assuntos, corrigir aquilo que é necessário, e esse é o meu compromisso. Eu agradeço a atenção. Vamos continuar trabalhando e ministrando as aulas e minicursos. Agradeço a atenção, muito obrigado a todos.